Por favor. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item 1 da pauta, projeto de lei 61, de autoria do Tribunal de Contas, o relator, o deputado Alexandre Cury, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 061/2013, autor Tribunal de Contas do Estado do Paraná, altera dispositivos da lei número 17.423, de 18 de dezembro de 2012, conforme especifica, e dá outras providências, senhor presidente. O presente projeto de lei, no seu parágrafo único, ficam criados 22 cargos na estrutura do cargo de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo 5 cargos de assessor jurídico da presidência, simbologia DAS3, 7 cargos de assessor administrativo de conselheiro, simbologia DS3, 5 cargos de assistente técnico da presidência, simbologia DAS4, e 5 cargos de oficial de gabinete da presidência, simbologia 3C, senhor presidente. Nós opinamos pela aprovação, porque no que se refere ao impacto financeiro, senhor presidente, devemos observar que o presente projeto de lei não viola a Lei Complementar Federal número 101/00, no qual exige que o projeto que acarrete aumento de despesa estatal seja acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro causado e declaração do ordenador de despesa da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Com efeito, a fim de dar cumprimento à referida legislação, o Tribunal de Contas anexou ao projeto declaração que o aumento de despesa apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o PPA 2012-2015 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vilumbra-se, portanto, que o Tribunal de Contas detém a competência necessária para propor o presente projeto de lei. Nós opinamos pela sua aprovação em virtude da sua constitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 2 da pauta, projeto de lei 20/2013, mensagem do Poder Executivo. Relator, deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatar a mensagem do Poder Executivo, de número 20/2013, que cria estrutura para a nova Secretaria de Governo, que atuará junto à governadoria, com atribuições de assistência direta ao governador, relacionamento público com autoridades civis e políticas, relacionamento no âmbito de sua atuação com os poderes legislativo, estadual, municipal e federal, promoção e coordenação e acompanhamento das ações do governo estadual nos municípios, em articulação com as demais secretarias e entidades públicas. Enfim, o objetivo da criação desta secretaria é buscar a descentralização das ações administrativas, visando dar maior celeridade às ações governamentais e propicia a oportunidade da criação de 41 cargos na estrutura e com fulcro no artigo 66 da Constituição Estadual e do artigo 198 do Regimento Interno da Assembleia, foi solicitado o regime de urgência para a sua tramitação. Vem acompanhado do impacto financeiro anual e, portanto, cumpre todas as formalidades legais. Nós somos de parecer favorável. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, eu venho hoje a essa comissão substituindo o deputado Elton Welter, Vossa Excelência já foi comunicado, está em Brasília, em compromisso, mas o projeto que nós estamos discutindo, que cria os 41 novos cargos, na verdade, um cargo para a Procuradoria-Geral do Estado, cerca de 36 cargos para a nova secretaria e 4 cargos para a Casa Civil, me parece que esbarra numa inconstitucionalidade flagrante. Ontem,
com a vinda aqui, deputado Ademar Traiano, do secretário de Fazenda para fazer a exposição quadrimestral, ele foi enfático ao dizer que o Estado já atingiu 46,67% nas despesas com o pessoal. A lei de responsabilidade fiscal não determina que os cargos possam ser criados e não providos. Ela determina que, ao atingir o limite prudencial, você não possa criar nenhum novo cargo. Isso é o que determina a lei. Então, não há como você se sustentar e sustentar a constitucionalidade do projeto, porque, infelizmente, o governo pode ser que não ultrapasse na sequência. Esse parecer, inclusive, o deputado Ademar Traiano acabou de exarar, está acompanhado da exposição de motivos da parte da Fazenda, e me parece, deputado Ademar Traiano, se estiver com as mesmas informações que haviam vindo originariamente no projeto, as informações davam conta, naquela ocasião, que já havia sido atingido 48,76% do patamar. Ou seja, 99,87% já havia sido comprometido com a Receita e não poderia ser aprovado. Essa orientação, inclusive, é da Fazenda. Estava anexa ao projeto. Não sei se continua. Obviamente que isso é do mês de novembro. É possível que tenha mudado. Dezembro, eu acredito que mudou. Janeiro deve ter melhorado. Agora, com as declarações dadas ontem pelo secretário Rauli, que estamos, palavras deles, estamos um pouquinho acima do limite prudencial, infelizmente, não há como você criar novos cargos. Está acima do limite prudencial, está acima do limite prudencial. A lei não flexibiliza para que você esteja um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo e possa criar. Não, ela é clara. Atingiu 46,55, você tem que parar. Né? E aqueles que estão aqui há mais tempo sabem disso. O presidente sabe também porque é advogado. Aqueles que acompanham sabem que 46,55 é o limite prudencial que diz nada mais pode ser contratado pelo Estado nem criado pelo Estado. Ao contrário, a permanecer nesse patamar ou acima dele, começam, inclusive, a serem feitos os procedimentos legais, inclusive com a demissão de contratados comissionados. A única exceção, deputado Ademar Traiano, Vossa Excelência sabe, a única exceção que prevê a lei é que nós tenhamos a reposição na área de educação e de saúde. Então, os PSS da educação podem ser contratados por concurso público. Me parece que o governador já deu, inclusive, declarações nesse sentido, que vai fazê-lo. A mesma coisa com segurança, a mesma coisa com saúde. Mas, nesse caso específico, para a contratação de cargos, não é possível. Eu solicito vista, senhor presidente, até para que possa tomar conhecimento do parecer do deputado Ademar Traiano, mas de antemão, deputado Ademar Traiano, eu acho que nós estamos diante do impasse, porque a LRF não permite. Mas eu solicito vista, senhor presidente, para que a gente possa depois discutir na sequência. Eu não tenho como deixar de atender o pedido de Vossa Excelência, mas também não tenho como não deixar de convocar uma sessão para o dia de amanhã, porque, em que pese o que tenha dito ou que não tenha dito o secretário da Fazenda, e para mim vale muito mais o que está escrito do que as palavras do secretário. Que pena para o secretário, senhor presidente. Hein? Que pena para o secretário, porque se ele que é o secretário não sabe... Isso é problema dele, o que tem que estar escrito. O governo não mandaria uma mensagem que violasse a lei de responsabilidade fiscal. Esperamos que não. Não acredito que faria isso. Claro que o secretário tem o papel de dizer, olha, não se pode mais criar cargo. Claro, ele está com as contas apertadas, ele está fazendo o papel dele. Mas daí a não permitir que se crie uma secretaria e que ela não tenha a sua assessoria possível, a conversa é bem diferente. Ele não tem poder para isso. E nós, sim, temos poder para votarmos aqui e discutirmos em plenário. Está em regime de urgência, nós já deixamos... Veja bem, eu fiz questão absoluta para evitar, deputado Tadeu, essa questão de pedido de vistas. Eu, na última sessão, até comentei isso, e eu fiz questão de fazer com que Vossas Excelências tomem conhecimento de todos os projetos que para cá venham, com pelo menos 5 ou 4 dias de antecedência. Tanto que os projetos que foram lidos ontem, nós não colocamos na pauta, para que vão esses projetos ao gabinete de Vossas Excelências, e aí sim Vossas Excelências possam trazer aqui os seus votos em separados, as suas opiniões e assim por diante. Nós não podemos, aí estaríamos votando contra o nosso Estado, deixando de criar uma secretaria que já existe, está instalada, os seus funcionários lá estão e não podem trabalhar, não podem assinar. Então, isso é o que nós queremos fazer.
Por essa razão, eu já deixo convocado para amanhã, às 13h30, uma nova sessão extraordinária para que nós possamos apreciar esse tema, porque nós não vamos retardar essa semana em hipótese alguma. O senhor me permite só uma consideração? Eu ouvi atentamente o que o senhor colocou e eu acho que nós, em hipótese alguma, queremos votar contra o Estado. Nós só não queremos votar contra a lei. Se o Estado descumpre a lei, paciência. Problema, como Vossa Excelência falou, problema do Estado. Eu acho que aqui, como deputado, tenho que votar a favor daquilo que é legal, mesmo que o Estado queira o que não é legal. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o deputado Ademar Terreno. Senhor presidente, eu entendo o questionamento do deputado Tadeu Venere, mas entendo de que o rigor da lei muitas vezes não prevalece. A flexibilização da lei ela é fundamental. A qualquer momento se pode flexibilizar. Nós estamos diante de um momento sazonal. Com a palavra, por gentileza, eu não quero enfrentar aqui problemas. São os mesmos que procuram o líder do governo para resolver as questões do segmento. E vêm aqui manifestarem-se Vossa Excelência contrariamente. tem a palavra, deputado. Senhor presidente, um governo que contrata 14 mil novos professores, que vai buscar a contratação, através de concurso público, 10 mil policiais, nós não podemos querer criar um impasse político na criação de 41 cargos para dar suporte a uma estrutura do governo que visa dar celeridade nas ações. Portanto, senhor presidente, eu reitero o apelo para que amanhã nós façamos uma sessão extraordinária e tenho certeza absoluta de que nós não estamos rompendo as barreiras da lei. O governo não seria irresponsável nessa ordem de encaminhar uma mensagem que pudesse transgredir a lei. E esse é o momento, o que está ocorrendo aqui, mesmo com a afirmação do secretário, é um momento atípico. Tenho certeza que no governo federal acontece também algo dessa natureza. Portanto, eu acho que a flexibilização ela tem que existir o bom senso. O limite constitucional é 49. Mesmo que tenhamos excedido momentaneamente 0,12, isso não vai criar nenhum mecanismo que possa impedir a tramitação dessa mensagem, porque ela é realmente de extrema necessidade. Fica concedido o pedido de vista a Vossa Excelência, deputado Tadeu Venere, apenas com um detalhe. A lei fala em limite prudencial. O mesmo que diz o Tribunal de Contas, senhor presidente. Prudencial. Prudência. É o que o governo não está tendo. Vossa Excelência tem a sua opinião. Não quer dizer que não se possa avançar ou recuar em alguma situação. É preciso prudência, sim. E acho que o secretário tem o direito de falar o que quiser. E nós de ouvirmos e entendermos o que ele queira só para que não ele tenha faça dúvida. A lição dele e nós fazemos o secretário é secretário do governador. Eu sou oposição ao governador. Se o secretário e o governador não se entendem, não sou eu que vou resolver esse problema. Item 3 da pauta. Projeto de lei 02, o item 3, mensagem 01, Poder Executivo. Relator, deputado Fernandes Canavaca, Vossa Excelência tem a palavra. Foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Vossa Excelência já relatou, não é? Sim, presidente, mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, como relator, eu não posso receber a emenda supressiva ao projeto de lei 02/2013 do deputado Tercílio Turini, depois que já foi relatado o projeto. Infelizmente, eu não posso receber essa emenda e gostaria de sugerir, então, ao nobre deputado que apresentasse no plenário essa emenda do artigo 1º, que infelizmente eu não posso acolher por já ter sido relatado o presente projeto. Peço a palavra.
O deputado Péricles solicitou vista, tem um voto em separado, algum comentário? Não, eu não Vossa fiz voto, Excelência tem a eu palavra. tenho um comentário apenas. Pois não, deputado. Vossa Eu Excelência não tem a fiz o palavra. parecer, nós vamos atuar em plenário, mas nós ouvimos atentamente os sindicatos de servidores, professores da universidade, muitos professores se sentem prejudicados profundamente com esse projeto. Tem uma grande parcela de profissionais da área de saúde que vão perder recursos que já recebem compensações, e uma série de outras questões, o valor irrisório, não podia expandir muito a questão da saúde trabalhadora, ampliar, não ampliou. Então, eu teria apenas esse comentário, senhor presidente, mas eu vou me reservar para fazer emenda, junto com os demais deputados que concordam com o nosso pensamento, quando o projeto estiver em tramitação em plenário. Portanto, encerrada, continua em discussão, com a palavra o deputado Tercílio. Senhor presidente, nós encaminhamos essa emenda supressiva, mas se não é possível, em função de já ter sido dado o parecer, que eu também tenho uma preocupação com esse projeto de lei, porque ele apenas não está regulamentando a questão da insalubridade e da periculosidade. Ele está revogando leis, revogando os decretos, e acaba atingindo segmentos dos servidores que eram conquistas que os servidores tinham. Mas nós vamos, então, e até pediria aí a complacência do líder do governo, no sentido de que a gente, na primeira discussão, a gente possa tirar de pauta esse projeto, para que a gente possa fazer lá no plenário, depois, até com as categorias, uma discussão, porque esse projeto precisa de consenso para a votação, porque senão, mais uma vez, a insatisfação vai prevalecer. Obrigado. Senhor Perfeitamente. presidente, pela ordem. Com a palavra, Apenas pela ordem. a título de ilustração, o artigo 29 desta mensagem diz o seguinte: garante que não haverá redução na remuneração dos servidores. Portanto, não há o que temer em relação à propositura da mensagem do governador. Hoje nós votamos exclusivamente a constitucionalidade. Coloco em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestem. Está, portanto, Senhor aprovado presidente, com o voto contrário do deputado Péricles e do deputado Tadeu Venere, e em plenário nós voltamos a discutir essa matéria. Mas está aprovado a constitucionalidade do projeto de lei 02/13. O item 4 da pauta, o relator é o deputado Wilson Quinteiro. Projeto de lei 26, mensagem 03. Foi também concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. Vossa Excelência já relatou esse projeto? Já relatou e já ratificando relatou favoravelmente? Favoravelmente. Favoravelmente, eu continuo em discussão o projeto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 5, mensagem número 6, projeto 29, também de autoria do Poder Executivo, relator deputado Ademar Traiano, que relatou favoravelmente. Foi concedido vista ao deputado Elton Welter. E o deputado Caíto Quintana não se encontra presente, portanto, já foi dado parecer favorável. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 6 da pauta, mensagem 09 do Poder Executivo, o relator, deputado Pedro Lupion, relatou favoravelmente. O deputado Péricles de Mello solicitou vista do projeto. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Eu não dei parecer, mas nós vamos deixar para discutir melhor o projeto plenário, senhor presidente. Continua em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 7 da pauta, projeto de lei número 45, o deputado Nereu Moura relatou favoravelmente. E o deputado Elton Welter solicitou vistas. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, o deputado Elton Welter não fez um voto separado, mas há uma solicitação da APRA
seguramente irá procurar o líder do governo, o deputado Demar Traiano, se já não o fez, mas em contato com alguns deputados, eles têm algumas preocupações, mas que gostariam, segundo eles, que esse projeto pudesse, estas preocupações que diz respeito à carreira, pudessem ser discutidas quando o projeto em plenário viesse à segunda votação, que é a oportunidade de, junto ao governo, fazerem gestões para que nós tivéssemos algumas emendas. Então, deputado Demar Traiano, provavelmente vão lhe procurar e solicitar ao deputado Elton Velter que não fizéssemos nenhuma manifestação nesse sentido, porque o momento oportuno, uma vez que o projeto é constitucional, o momento oportuno será na segunda votação. É uma alteração muito pequena, que diz respeito aos sargentos. Mas eu acho que isso aí poderão conversar com Vossa Excelência e depois, senhor presidente, nós resolveremos em plenário. Então, nós não vamos apresentar voto separado. Continua em discussão o parecer do deputado relator Nereu Moura. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Eu apenas faço um gancho aqui na palavra do deputado Tadeu Venere, porque o importante é essa compreensão que nós temos que ter aqui nesta casa. O que está se discutindo aqui é a constitucionalidade, não o mérito da matéria. Muito embora, às vezes, eu possa ser contra o teor de um projeto, mas se ela estiver tecnicamente adequada, nós temos que dar o parecer favorável e votar favoravelmente. Então, é importante que nós deixemos claro que esta casa, esta CCJ, ela não tem a prerrogativa de analisar o mérito da matéria, que tem que ser analisado no plenário ou na comissão temática que discute o mérito. Aqui, a nossa função é absolutamente técnica, de analisar se a matéria está dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Então, eu só quero fazer esse adendo, aproveitando o gancho dado pelo deputado Tadeu Venere. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Passamos ao item 8, portanto, projeto de lei número 48. O relator foi o deputado Caíto Quintana, que deu parecer favorável. Já relatou favoravelmente. E, naquela ocasião, o deputado Péricles solicitou vistas e eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Deputado. Eu não tenho parecer, vou estar favorável, depois vou procurar o líder do governo para algumas sugestões. Continua em discussão o parecer do relator. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 9, o relator, deputado Pedro Lupion, relatou favoravelmente ao projeto de lei número 49, quando concedeu-se vista ao deputado Elton Velter e ao deputado Caíto Quintana. Consulta o deputado Tadeu Venere a respeito da vista. Haverá voto separado. Haverá voto em separado. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto em tela altera a redação do inciso 4º do parágrafo 3º da Lei Estadual 16.244/2009 para excluir a exigência de apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas. Na realidade, sem precisar fazer todo o relato do que foi esse projeto, ele é um projeto bastante polêmico, porque, a nosso ver, ele altera aquilo que não pode ser alterado. Ele altera indiretamente uma lei federal, a 8666, que determinou que fosse incluído para convênios regras que são estabelecidas, inclusive, pela CLT e pela legislação trabalhista. Ou seja, se transitado um débito em julgado, aquela ONG, ou CIP, ou similar, ou qualquer outra pessoa jurídica, não pode contratar com o Estado sem que essa dívida seja honrada. Até porque há o nosso entendimento que, se ocorrer tal fato, o depósito feito nesta conta poderá, não significa que irá, mas poderá, a critério do juiz, ser bloqueado para pagamento de dívidas trabalhistas, o que estará na contramão do interesse, me parece, aí é mérito, mas do interesse do próprio governo. Quer dizer, repassar um determinado valor para uma entidade de utilidade pública, filantrópica, mas que, sem fins lucrativos, mas que tenha um débito transitado julgado, Vossa Excelência empresário, sabe que, se os débitos tiverem transitado julgado, não há mais como recorrer. O que fará o juiz? Automaticamente poderá fazer com que esses valores sejam bloqueados para pagamento da dívida. Então, nós entendemos que o projeto 49 de 2013, apresentado pelo Poder Executivo, tem finalidade de alterar a redação do inciso 4º, parágrafo 3º, do artigo 1º da 16.244,
E a alteração da Lei 8666, 93, incluiu, no inciso 5º do artigo 29, em verbes, artigo 29, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 5º, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do título Vila da Consolidação, título 8A da Consolidação das Leis do Trabalho, título 7º-A da Consolidação das Leis do Trabalho, está repetido, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. A alteração na CLT assim ficou positivada, senhor presidente e senhores deputados. Da prova de inexistência de débito trabalhista, artigo 642-A, é instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá certidão quando em seu nome constar: 1º, o inadimplimento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado. Não são, permita, senhor presidente, apenas para que nós tenhamos esclarecimento, não são ações que, porventura, estejam tramitando, são ações transitadas em julgado, que não há mais como recorrer. Proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou recolhimentos determinados em lei, ou, 2º, o inadimplimento das obrigações decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Parágrafo 2º. Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida a certidão positiva de débito trabalhista em nome do interessado, com os mesmos efeitos da CNDT. Eu não vou fazer, senhor presidente, toda a leitura, até porque me parece que isso já é suficiente para que nós aqui, com toda a consideração que eu tenho pelo voto do deputado que fez o seu parecer, deputado Pedro Lupion, mas há uma flagrante inconstitucionalidade. Eu conversei, inclusive, com o secretário, agora diretor da Copel, Sebastiani, informalmente, e ele até sugeriu, deputado Emar Traiano, que nós pudéssemos procurar a Procuradoria do Estado para vermos se realmente é essa a interpretação que a Procuradoria dá. Porque, ainda que haja uma ação direta de inconstitucionalidade, que não foi julgada, está ainda em suspenso, da mesma forma que está em suspenso aquela da Assembleia Legislativa, está em suspenso também essa. Não há um julgamento de mérito. Enquanto não for julgada, e se for julgada dado positivo, obviamente, também não vai adiantar, mas enquanto não for julgada, o que vale é isso aqui. E isso aqui diz, a lei federal diz que se houver transitado em julgado débitos, não há como contratar. Então, eu não sei se houve um equívoco ao remeter o projeto para cá, não sei exatamente nessa transição que houve no governo, mas é absolutamente impossível. Nós temos outra interpretação. Não há como termos uma segunda interpretação. Talvez nós possamos divergir quando nós discutimos aqui a questão, como Vossa Excelência colocou, da lei de responsabilidade fiscal nos percentuais. Mas isso aqui é claro, é 8666, é uma lei federal. O Estado do Paraná não pode alterar uma lei federal. Que se fosse assim, nós faríamos. Então, meu parecer, senhor presidente, meu voto é contrário ao projeto, porque nós entendemos que o projeto tem uma flagrante inconstitucionalidade. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Ademar Traiano. É importante que se diga ao deputado Tadeu Venere de que os repasses da Secretaria da Família e da Criança, ela não está ferindo dispositivos da Lei 866, mas sim está fazendo uma alteração de uma lei estadual, 16 de março de 2007, que antigamente estabelecia dos incisos de 1 a 5º e agora apenas está sugerindo a alteração para os incisos de 1 a 4º. E o que ele retirou o 5º, deputado? A certidão negativa. E quem desculpe, o deputado interrompeu, mas quem exige a certidão negativa? A 8666. Indiretamente a 8666, não há como. Os repasses estaduais não são regulados pela Lei 866.
Aqui se trata de uma outra situação. A Lei 866, ela estabelece regras para processos licitatórios e não para repasses estaduais. Há uma contradição na sua defesa, na sua tese. Exatamente em função disso que existe uma DIN tramitando e que eu tenho certeza que deverá prosperar. Esta DIN, ela foi impetrada pela Confederação Nacional das Indústrias por entender que fere princípios da livre concorrência e da ampla defesa do contraditório. Portanto, eu acho que a interpretação de Vossa Excelência está errônea e, na nossa avaliação, o projeto ele é constitucional. Senhor presidente, apenas... Vossa Excelência, tem mais um minuto, deputado. Na realidade, senhor presidente, o deputado Ademar Traiano, com todo respeito, está equivocado. O deputado Ademar Traiano, se o senhor pegar e ler as alterações que foram feitas pela 12.440 de 1911 e pegar no seu artigo 1º, parágrafo único, Vossa Excelência tem uma assessoria bastante competente no Giliard. Se o senhor pegar o parágrafo único, diz: subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º, parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades de administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculos de estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 116. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos de entidades de administração. Não há como, senhor presidente. Infelizmente, deputado Ademar Traiano, houve algum equívoco, mas não há como. Continua em a lei é discussão. inconstitucional. Senhor presidente, Com a palavra o deputado Escanavaca. eu gostaria de sugerir, tanto ao deputado Tadeu quanto ao líder do governo, que nós tirássemos de pauta esse projeto para que nós pudéssemos discutir melhor e consultar as assessorias. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Ademar Traiano. Eu sempre usei o bom senso e, portanto, o encaminhamento da mensagem, ela passa pela Procuradoria-Geral do Estado, por procuradores, os pareceres jurídicos. Agora, também não radicalizo. Eu não vou, porque a lei, muitas vezes, ela pode ser interpretada de diversas formas. Daqui, o advogado Quinteiro, que sabe muito bem disso, os juristas têm interpretações diversas, né? Por isso de diversas jurisprudências em relação à lei, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em retirar e vamos conversar com a Procuradoria se for necessário, se realmente está ferindo na minha leitura não, mas se estiver, nós não tenho nenhuma dificuldade de fazer alteração. Apenas uma parte. Com a palavra o deputado Pedro Lupion, relator do projeto. Senhor presidente, até parabenizo o líder do governo e o deputado Tadeu Venere pela responsabilidade no trato desse caso. E apenas a título de ilustração, quando apresentei na sessão passada o parecer favorável, apresentei por entender que na própria 8666, no artigo 116, em uma das suas disposições, diz que no que couber seriam aplicáveis aos convênios, no que couber, entre aspas. Por isso, entendo a competência do Estado em legislar concorrentemente nesse assunto. Por isso, dei o parecer favorável e espero que possamos conversar aí no decorrer do período para que a gente possa chegar a um consenso em relação a essa... Até porque, presidente, aguardo o entendimento de vossas excelências para voltar, então, a colocar o tema em... Ok, senhor votação. presidente. Apenas o deputado Ademar Traiano colocou, me parece que o Procurador-Geral do Estado está acompanhando esse processo. Pela informação que nós temos, é o próprio Procurador-Geral. Nós poderíamos conversar com ele. Está retirado, portanto, senhor presidente, até porque o deputado Tadeu Venere está sustentando de que a entidade poderia ter uma certidão negativa ou positiva. E no trânsito julgado, não. Não, sim, mas o trânsito julgado já está. Quer dizer, isso, ela teria uma certidão negativa com efeito positivo, falando que existe ação. E que não estaria
implicando em nada em receber recursos. O item 10 da pauta, projeto de lei número 50, o relator deputado pastor Edson Praxic. Tem a palavra. De autoria do Poder Executivo, senhor presidente. Mensagem 013 de 2013, recebeu o nosso parecer favorável, portanto, opina-se pela aprovação do mesmo, em forma de um substitutivo geral, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos constitucionais e legais para essa matéria. É o nosso parecer. Eminentes. Com a palavra o pastor deputado Praxic. Sayane. Vossa Excelência relata um substitutivo geral, né? É isso? Afirmativo. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 11, o pastor Edson Praxic relata o projeto de lei 344, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Vossa Excelência tem a palavra. Oriundo da Comissão de Defesa do Consumidor, senhor presidente, mais especificamente presidida ou proposta pelo deputado Pedro Lupion, em forma de emenda aditiva e modificativa, nós, portanto, estamos opinando pela aprovação de uma subemenda substitutiva geral em anexo a essa proposição. A mesma tinha apenas como objetivo usar o termo mais adequado, além das mudanças aqui, TV por assinatura, em vez de TV a cabo. Apenas isso. Nosso parecer é favorável. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Nereu Moura relata o item 12, projeto 491, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Senhor presidente, uma emenda de plenário ao projeto 491, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o Dia da Valorização do Militar Estadual Paranaense, a ser comemorado anualmente em 22 de outubro. Parecer a esta emenda senhor presidente, o parecer a esta emenda é favorável. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Quinteiro relata o projeto de lei de autoria da deputada Mara Lima, projeto 520. Pois não, senhor presidente. Projeto de lei 520/2012, projeto de lei em análise de autoria da deputada cantora Mara Lima, objetiva inserir no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o Festival de Música Gospel, Louvor do Rei, a ser realizado no segundo sábado do mês de setembro, no município de Porto Amazonas. A referida preposição recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, contudo, quando da segunda discussão em plenário, recebeu uma emenda substitutiva geral, de autoria da própria deputada, que consiste basicamente no artigo 2º, que a realização do evento ficará a cargo da Igreja Menonita de Porto Amazonas. O parecer é favorável por conta da constitucionalidade e também da legalidade do projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O deputado Tercílio Turini relata o projeto de lei 558, também de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Senhor presidente, nós estamos relatando a emenda ao projeto 558 do deputado Gilberto Ribeiro. A emenda também é do deputado. É uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º e opinamos pela aprovação por ser matéria legal e constitucional. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado.
Deputado Escanavaca relata o projeto 593, de autoria do deputado Anibeli. Senhor presidente, projeto de lei 593 de 2012, autor deputado Anibeli Neto, institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais no Estado do Paraná e dá outras providências. Nosso parecer é favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, pela ordem. Meu voto é contrário, até porque, apesar do projeto aparentemente só instituir uma semana, mas no seu artigo 3º prescreve atividades a serem realizadas pelo Poder Executivo. Portanto, ele é flagrantemente inconstitucional. Voto contrário, porque tenho absoluta certeza de que o governo vai vetar, e aí eu terei que manter o veto no plenário da Assembleia, uma vez que, ao atribuir competência, com certeza vai ter impacto financeiro. E aí é flagrantemente inconstitucional. Meu voto é pela não aprovação. Continua em discussão. Eu vou solicitar visto, senhor presidente, porque o deputado Demar Traiano colocou uma situação que é preocupante, e procurar o deputado Anibeli para ver se há concordância em se retirar esse artigo, que obviamente retiraria daí, sanaria o problema. Está concedido o pedido de vista a Vossa Excelência. Deputado Quinteiro relata o projeto 582, de autoria do deputado Paranhos. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei 582 de 2012, autoria do deputado estadual Paranhos, que consiste basicamente, por finalidade, obrigar as concessionárias de pedágio a instalarem câmeras de segurança na saída dos postos de combustíveis ao longo das rodovias do Estado do Paraná. É uma avaliação do parecer. Existem duas dificuldades: vício de iniciativa, relação contratual estabelecida entre as concessionárias, que alteraria a questão dos valores. Por mais que a essência da ideia do deputado seja de buscar segurança pública, o que é louvável, infelizmente esbarra na questão da constitucionalidade e, o que é pior, também na legalidade, no que diz das relações contratuais. Então, se é bilateral, não poderíamos nós aprovar. Então, o parecer é contrário ao projeto, com essa justificativa, com todo respeito ao deputado. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Paranhos. Do deputado Quinteiro. Deputado Alexandre Cury relata o projeto 17, projeto de lei 578, de autoria do deputado Paranhos. Senhor presidente, projeto de lei 578/2012, autor deputado Paranhos, obriga as empresas operadoras de serviço de telefonia móvel a instalarem e manterem bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares e radiotransmissores nos estabelecimentos prisionais. Nós opinamos pela não aprovação, senhor presidente, em virtude da sua inconstitucionalidade gerada por vício de iniciativa, competência exclusiva da Secretaria de Segurança Pública e, além do mais, já existe uma lei federal número 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que já obriga os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados ao regime disciplinar diferenciado, a usarem equipamentos de segurança, bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares. Então, opinamos pela não aprovação, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Deputado... Na verdade, não deveria ter telefone celular dentro do presídio, né, senhor presidente? E não bloqueador. Deputado Pedro Lupion relata o projeto de lei 559, de autoria do deputado Douglas Fabrício. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 559/2012, de autoria do deputado Douglas Fabrício, objetivo obrigar os asilos, casas de repouso que abriguem idosos, creches e pré-escolas públicas ou privadas a instalar e manter em funcionamento circuitos e câmera de segurança, bem como adota outras providências. A justificativa do autor é plausível, o projeto é válido, mas, infelizmente, apesar de ter inclusive um parecer parcialmente favorável da Secretaria de Justiça,
não existem condições dessa comissão dar um parecer favorável pela sua inconstitucionalidade. Porém, senhor presidente, contrariando as orientações dessa presidência, inclusive algumas conversas e algumas orientações que tivemos durante o ano passado, eu sugiro, no meu parecer, que o autor transforme em indicação legislativa esse projeto. Portanto, parecer é contrário, sugerindo a transformação em indicação. Peço a palavra. Com a palavra, deputado Trecílio. Poderia pedir vistas? Pode, perfeitamente. Então, gostaria. Concedido o pedido de vista ao deputado Trecílio Turini. O deputado Pedro Lupion relata também o projeto de autoria do deputado Escanavaca, projeto de lei 620. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Fernando Escanavaca, que visa alterar o artigo 1º da Lei 14.855, de 2005, reiterando o teor do referido artigo às escolas de ensino médio. Para melhor compreensão, cumpre mencionar que o referido dispositivo que a pretensa legislação pretende alterar determina que as lanchonetes e similares instaladas nas escolas de ensino fundamental e médio particulares da rede pública, fundamentais e médicos particulares e da rede pública deverão seguir padrões técnicos de qualidade nutricional que assegurem a saúde dos consumidores, prevenir a obesidade, diabetes, hipertensão, problemas do aparelho digestivo e outros. Nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o item 20. Deputado Pedro Lupion relata o projeto de autoria do deputado Alexandre Cury, 659. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 659 de 2012, de autoria do deputado estadual Alexandre Cury, objetivo é regulamentar a venda de artigos de conveniência e a prestação de serviços de interesse do consumidor nas farmácias e drogarias do Estado do Paraná. Conforme a justificativa apresentada junto à PL, a pretensa legislação possibilitará às farmácias e drogarias a comercialização de artigos de conveniência, desde que observadas as regras de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável de licenciamento. Nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação, conforme emenda modificativa, nos seguintes termos. Só encontrar a emenda aqui, presidente. Emenda modificativa, o projeto de lei 659/2012, de acordo com o que determina... dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência. Artigo 1º. O comércio de artigos de conveniência poderá ser realizado em farmácias e drogarias com a observância das normas de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável pelo licenciamento. Apenas retiramos do projeto o termo e serviços que continha no artigo 1º, possibilitando apenas, através do projeto, a comercialização desses artigos. Portanto, nosso parecer é pela aprovação conforme emenda modificativa, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Deputado Fernando Escanavaca relata o projeto 368, de autoria do deputado Gilson de Souza. Senhor presidente, o projeto de lei 368/2012, do deputado Gilson de Souza, dispõe sobre a obrigatoriedade de bancos e agências bancárias no Estado do Paraná instalarem e oferecerem banheiros sanitários para os seus clientes em atendimentos e dar outras providências. O nosso parecer é contrário, senhor presidente, até porque já existe uma lei do deputado Demar Traiano, lei 14.856 de 2005, que já faz tal previsão. Por isso, seria duplicidade de leis que nós estaríamos aprovando. Por isso, nós somos com o parecer contrário. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O item 22, o relator não se encontra presente. O item 23, o deputado Bernardo Carne relata o projeto de lei 633, de autoria do deputado Romanelli. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 633/2012, que denomina informando que o trecho
da rodovia PR 442 entre a BR 369 no município de Uraí, denomina de Sussumo e Timora. Não havendo nenhum óbice quanto à constitucionalidade e legalidade e baixado em diligência a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, foi verificado que não existe nome ainda essa rodovia, ao qual opinamos pela aprovação do presente projeto. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. São aprovados. Eu solicito o deputado Pedro Lupion que me substitua, até porque vamos analisar um projeto de minha autoria. Deputado Alexandre Cury relata projeto de lei número 39 de 2013, de autoria do deputado Nelson Justus, que dispõe sobre procedimentos licitatórios nas contratações de produtos e serviços que utilizem a matéria-prima papel. Com a palavra, o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, projeto de lei 039/2013, autor o deputado Nelson Justus, dispõe sobre procedimentos licitatórios nas contratações de produtos e serviços que utilizem a matéria-prima papel. Nós opinamos pela aprovação, senhor presidente, do presente projeto de lei, em virtude que esse projeto não se enquadra no rol de competência privativa atribuída ao chefe do Poder Executivo Estadual. Não há que se falar em vista iniciativa. Então, opinamos pela aprovação, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Tadeu Venere. Queria talvez uma informação, deputado Pérez. Desculpa, deputado Nelson, sobre esse Conselho de Manejo Florestal, FSC. Me preocupa que a autoridade tem esse conselho para emitir tal parecer e ordenar uma legislação. Essa dúvida que eu tenho. Claro, o objetivo é fazer com que empresas que não tenham a estrutura suficiente e dificultem, criem problemas para o Estado futuramente, participem de licitações que não teriam condições de entregar. Aquelas empresas que existem dentro exclusivamente de uma pasta. Por essa razão, esse órgão, o Forest Stewardship Council, ele é um órgão internacional. Naturalmente que apenas empresas que tenham condições de bom atendimento, de boa estrutura, é que recebem esse certificado. Por essa razão é que o governo e a própria Secretaria do Meio Ambiente, ao fornecer um certificado ambiental de que essas empresas cumprem com o seu papel, por essa razão elas teriam condições de participar de licitações. Caso contrário, não seria possível. Continua em discussão. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida a respeito, não sei, o deputado Alexandre Cury, quando fez o relatório, obviamente que fez a partir das questões constitucionais, mas apenas uma pergunta, deputado Alexandre Cury. Quando nós estamos criando exigência para que o Conselho de Manejo Florestal seja ele aquele que dará a certificação para a contratação de produtos e serviços que utilizem matéria-prima papel, a pergunta é se existem outros órgãos além deste ou apenas este. Pergunto por quê, deputado Nelson Justo, Vossa Excelência, que é o autor do projeto. Que se houver, além deste, do Conselho de Manejo Florestal, outros similares, obviamente que nós não poderíamos, claro que não, porque nós estaríamos direcionando a um determinado. Então, a pergunta é justamente essa. Se, em nível internacional, porque esse é um órgão internacional, há outros que possam também fazer a certificação. Não, o órgão que dá o certificado é este, exclusivamente este. O próprio Banco do Brasil, que Vossa Excelência se vale deste órgão para todas as suas licitações. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, deputado Caíto Quintana, relator, ausente.
Senhor presidente, gostaria de pedir inversão de pauta e relatar os projetos de utilidade pública, por favor. Ótimo. Deputado Fernandes Canavaca relata projeto de lei 514, autoria da deputada Mara Lima. Projeto de lei 514/2012, deputada cantora Mara Lima, declara de utilidade pública o serviço de assistência social O Manancial com sede e fórum no município de São João do Ivaí. São pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 37 da pauta, projeto de lei 595/2012, autoria do deputado André Bueno, relator deputado Fernandes Canavaca. Projeto de lei 595/2012, autor deputado André Bueno, declara de utilidade pública a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Oeste do Paraná, com sede e fórum no município de Cascavel. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 38, projeto de lei número 34/2013, autoria deputado NVR, relator deputado Fernandes Canavaca. Projeto de lei 34/2013, autor deputado Enio Verrer, declara de utilidade pública estadual a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã, a PASE, com sede e fórum no município de Ibiporã. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 39 da pauta, projeto de lei 580/2012, autoria deputado Teru Cato, relator deputado Canavaca. Projeto de lei 580/2012, autor deputado Teru Cato, declara de utilidade pública o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, COSENS, Paraná, com sede e fórum no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Declaro encerrada a presente sessão, marcando outra extraordinária para a data de amanhã, às 13h30. Levanta a sessão.